Localizadas no profundo azul do Pacífico Sul, a 1.200 milhas da Austrália, estão as ilhas norte e sul da Nova Zelândia. Com 28 do tamanho dos Estados Unidos, aproximadamente 3/4 do tamanho do Japão, um pouco menor que a Grã-Bretanha e a Irlanda. Ilha Norte da Nova Zelândia. Águas cristalinas e um clima agradável fazem da Baía das Ilhas, em Auckland, o lugar mais próximo do paraíso. Há mais de 150 ilhas para explorar, cada uma diferente e emocionante. A Baía das Ilhas é feita para os amantes dos esportes aquáticos. Você precisa ter um barco. Sem especialista. Velinding, esqui aquático, pesca esportiva, mergulho autônomo. O importante é ir para a água. Enseada e baías oferecem boas condições para passeios de barco e aprender a velejar. Para alguns velejadores, embarcações antigas capturam o verdadeiro romance do mar. O R. Takar Thompson é réplica de navio de velas quadradas, com velas de lona e equipamentos tradicionais. É todo mundo no convés ou lá no alto. Velhos tempos. Depois que as velas e o rumo estão ajustados, a tripulação pode descansar. Os primeiros navios à vela conseguiram passar pelas ilhas e encontraram Russell, uma cidade fascinante com história conturbada. Russell foi a primeira capital da Nova Zelândia. A cidade nem sempre foi o lugar tranquilo que é hoje. No início do século XIX, havia 20 bares de grog frequentados por baleeiros indisciplinados, condenados e desertores. Se os festeiros não estavam nas tavernas, provavelmente estavam na delegacia local até se acalmarem. Em meados de 1800, havia frequentes confrontos entre os primeiros colonos e os indígenas Maori. A Pompalier House é o mais imponente dos edifícios históricos de Russell. Ela foi construída em 1814 como uma missão e, mais tarde, tornou-se a primeira gráfica da Nova Zelândia. Um museu diferente a bordo do Tui, encalhado na orla de Waitangi. O belo navio de 3 mastros narra a colorida história marítima da Nova Zelândia. Relíquias de antigas embarcações que não conseguiram chegar à costa foram cuidadosamente resgatadas e expostas. Vale a pena visitar só para comprar um bilhete para um passeio de balsa e vai saber o que você pode encontrar em alguma ilha isolada. Respire oxigênio puro por meia hora. Isso evita que tenhamos qualquer problema com o ventrículo. Ou você bombeia água para os tanques que fluidificam e desce o mergulhador com... A famosa viagem do creme surgiu de uma rota de laticínios, atendendo fazendas costeiras e ilhas distantes. O catamarã de alta velocidade que leva os turistas até a ilha mais distante da baía para ver o buraco na rocha. Ao navegar por essa impressionante formação geológica, você provavelmente verá cardumes de pargo, carravai, peixe-rei ou xerelete nas águas profundas e cristalinas. Esportistas de todo o mundo vêm aqui para testar sua força e habilidade contra marlins, tubarões, olho de boi e atuns. Quando os barcos retornam, seus estandartes sinalizam uma pescaria bem-sucedida. Nós contamos eles. Todos vão ao cais pesar troféus. A Baía das Ilhas já recebeu muitos pescadores famosos, como o escritor americano Zane Grey, que em 1920 montou acampamento na Baía de Oteu, em Urupucapuca. Sua presença ainda é sentida no quase tão famoso bar Zane Grey, no Waitangi Tourist Hotel. A costa da Nova Zelândia também é abundante em frutos do mar. A demanda é tão grande que as ostras são realmente cultivadas. Estruturas de madeira simulam o habitat das ostras nas marés, e o produto final na concha é absolutamente delicioso.
Waitangi tem um grande significado histórico para os neozelandeses porque foi aqui que o Tratado de 1840 foi assinado pelos chefes Maori e pelos colonizadores brancos ou Paquerra. O tratado transferiu a soberania da Nova Zelândia para a coroa britânica e garantiu alguns direitos de terra e pesca aos Maori. Esse tratado tem sido a base da nossa sociedade bicultural desde então. Nos terrenos de Waitangi há uma casa de reuniões Maori com tábuas representando braços estendidos para boas-vindas. As belas esculturas e painéis exibem o artesanato de muitas das tribos. Painéis pintados, vigas e caibros representam a espinha dorsal e as costelas dos ancestrais Maori. Esculturas de madeira ornamentadas e grandes placas da árvore nativa totara são incrustadas com pua ou concha de abalone e ladeadas por tucutucu, trançados com linho. A Baía das Ilhas foi palco de disputas ferozes entre Maori e europeus em meados do século XIX. O mastro de bandeira de Russell foi derrubado várias vezes em protesto pelo guerreiro Maori, Oniek. Durante esses confrontos, o armazém de pedra na enseada de Kirikeri foi usado como depósito de munição. Hoje em dia, é um museu. Logo do outro lado da rua está a Vila de Reva, uma réplica em tamanho real de uma área de habitação Maori pré-europeia. Não deve ser confundida com um pará fortificado. A vila, ou cainga, com suas construções de palha, é uma acomodação simples próxima aos jardins ou ao local de trabalho. Na Vila de Reva, há muitos tipos diferentes de construções antigas e fora do alcance de predadores e crianças, os pataka ou depósitos de alimentos. Os missionários chegaram à Nova Zelândia em 1814. A primeira missão, liderada pelo reverendo Samuel Marsden, trouxe a fé cristã para Northland. Eles queriam converter os colonos pagãos e os maores. Em Russell está a primeira igreja da Nova Zelândia. As lápides testemunham o passado conturbado e intenso da região. Nem mesmo a igreja saiu ilesa. Waimat North foi o primeiro assentamento missionário no interior. O local tem um clima de vila rural inglesa. Talvez sejam os antigos carvalhos e as igrejas construídas pelos missionários ingleses. Há muitas igrejas antigas em Northland, todas construídas pelos missionários e parecendo algum cantinho da Inglaterra. Nem todas as cidades de Northland são famosas por suas igrejas. Na década de 1860, Cavacava tinha minas de carvão. Elas já foram fechadas, mas o antigo trem a carvão ainda percorre a cidade soltando fumaça. Acredite se quiser, esta praia da costa oeste é uma estrada oficial. Ela se chama Ninety Mile Beach, embora tenha mais perto de 100 quilômetros. Muitos veículos encalhados já foram levados pela maré enquanto o dono estava pescando. O mar revolto e a areia branca se estendem de Aipara até o Cabo Renga, o ponto mais ao norte da Nova Zelândia. Um dia calmo e ensolarado disfarça as correntes turbulentas onde os dois grandes oceanos, o Pacífico e o Tasman, se encontram. O farol foi construído em 1941 e sim, estamos muito longe de qualquer lugar. Diz a lenda que as almas dos maores partem da Spirites Bay em sua longa jornada para o paraíso. Infelizmente, os primeiros colonizadores não tinham preocupação com a conservação. Metade das enormes árvores Kauri do Northland foi derrubada até 1885. Seus troncos longos e retos eram usados para construir casas, mastros de navios e vergas. Em 1900, apenas um quarto delas ainda estava de pé. O majestoso Tani Mahuta cresce na floresta Waipoa, um dos poucos trechos de mata nativa que escaparam das serras dos madeireiros. Estima-se que a árvore tenha 1.200 anos de idade.
Camp House é a mais antiga residência de Kauri da Nova Zelândia. Ela foi construída em 1821 em Kirikeri para o missionário James Butler, mas preservada por seu sucessor, James Camp. Uma das casas de Kauri mais impressionantes fica na Ilha Caval. Ela foi construída na década de 1860 por Sir George Grey. Com animais e plantas importados, ele transformou a ilha em um verdadeiro jardim do Éden. Auckland fica cerca de 3 horas e meia ao sul da Baía das Ilhas e Harbour Bridge. Construída em 1959, é o portal para a maior cidade da Nova Zelândia. 1 milhão de pessoas vivem aqui, representando quase 1/3 da população do país. A maioria dos iates também está atracada aqui. Auckland faz jus ao seu título de cidade das velas. Há pelo menos um barco para cada 4 residências. O horizonte de Auckland. Está mudando rapidamente ao longo da Golden Mile e Queen Street. O centro de Auckland foi construído em terras recuperadas à beira-mar. A Queen Elizabeth Square marca o ponto de desembarque dos primeiros grandes veleiros. Fazendo guarda está um guerreiro maori que olha para o mar, atravessando o Waitemata, ou Porto das Águas Cintilantes. Embora Grande Auckland seja uma das cidades mais extensas do mundo, o Distrito Comercial Central precisa crescer para cima para acomodar seu rápido desenvolvimento. A expansão resultou na demolição de muitos prédios antigos. Alguns poucos, como o Ferry Building, foram cuidadosamente preservados. Hoje, ele abriga restaurantes. Os clientes podem assistir ao espetáculo do movimento à beira-mar com pessoas e navios de todos os tipos. Auckland é construída num istmo limitada por 2 portos. No lado leste está o profundo e tranquilo Waitemata, com seu porto movimentado e praias seguras. A costa oeste, Porto de Manukau, é mais selvagem. Praias de areia preta e ondas selvagens, paraíso de surfistas, mas menos convidativo para navegação. Mergulhar sem se molhar? Kelly Tarleton, que realizou seu sonho ao construir um Underwater, queria compartilhar seu amor pelo mergulho com todos. Vulcões extintos são parte da paisagem de Auckland. Como o Monte Vitória, muitos foram terraceados pelos maoris antes da chegada dos europeus. North Head agora faz parte de uma base naval, vigiando a entrada do porto de Waitemata, mas costumava ser um pará fortificado. Os guerreiros maoris se protegiam dos inimigos cavando trincheiras profundas e construindo altas paliçadas de madeira. O Antri Rio já abrigou 4.000 guerreiros. Foi palco de muitas batalhas sangrentas nos anos 1700 e no início dos anos 1800. O fundador de Auckland, Sir John Logan Campbell, está enterrado no topo. O obelisco expressa seu amor pelo povo maori. O Mount Eden tem a cratera mais acessível. Daqui, você pode olhar para o vulcão mais jovem de Auckland e um dos marcos favoritos, Rangitoto. Rangitoto entrou em erupção há apenas 750 anos. Não tem solo, nem água, mas, milagrosamente, abriga mais de 200 tipos de plantas resistentes. A orla de Auckland sempre atrai uma multidão. Uma vez por ano, são os corredores que se reúnem na Tamaki Drive para percorrer as ruas na maior corrida de rua do mundo. Auckland é uma das cidades mais espalhadas. Todo mundo quer uma casa ou bandelô com seu próprio pedaço de gramado ou jardim. Chamamos isso de síndrome do quarto de acre.
Do pseudo-colonial ao espanhol, os estilos são variados. Casas antigas se tornaram populares. Jovens neozelandeses gostam de reformá-las sozinhos. Auckland é a maior cidade polinésia do mundo. Desde os anos 60, pessoas das ilhas do Pacífico vieram à Nova Zelândia por trabalho, trazendo sua cultura e costumes. Já foi chamado de cultura, patrimônio, até mesmo religião. Nosso esporte nacional, o rugby. Os All Blacks, é assim que os chamamos. São verdadeiros guerreiros modernos e grandes heróis nacionais, admirados por todos. O Waikato significa um rio de fluxo pleno. Em Maori é o mais longo do país. Ele percorre 220 milhas até o mar. Para os primeiros maoris, era uma rota comercial importante. Hoje, o formato e o fluxo do rio mudaram por 7 usinas hidrelétricas. Lagos artificiais foram criados e o rio desacelerado, criando condições perfeitas para remadores olímpicos em ascensão. Pastagens férteis margeiam o Waikato, região produtora de leite. Frises fornecem a maior parte do leite do país. Outras raças usadas para creme e manteiga. Fazenda neozelandesa mecanizada. Um galpão rotativo ordenha 500 vacas rapidamente. Laticínios são grandes produtos de exportação da Nova Zelândia. Waikato é famosa por fazendas de cavalos. Phar Lap iniciou a indústria de puro sangue. $3 vão, quem sabe um dia ele seja outro Phar Lap. No coração da terra dos puro-sangue está Cambridge, cidade pitoresca da Ilha Norte. Cambridge tem edifícios marcantes, como a escola primária com fachada Kauri de 4 águas. Qualquer inglês nostálgico se sentiria em casa aqui. A Caverna dos Vagalumes é das maiores atrações turísticas da região chamada Vaitomo. Pessoas a conhecem. Ao longo de milhões de anos, a água formou um labirinto de túneis de calcário. A água esculpiu estalactites e estalagmites belas. O mundo subterrâneo mágico é iluminado por uma galáxia de vagalumes, cujas luzes servem para atrair mariposas, moscas e turistas. Saúde é a expectativa dos neozelandeses e há muito sol e ar fresco na praia de Mount Maunganui. A água é cristalina e refrescante, e o ar puro atrai qualquer kiwi voador.
O kivifluid, por outro lado, se esconde atrás de barreiras de árvores e cercas vivas. Chepuk é conhecida como a capital mundial do kivifluid. O solo da Baía da Abundância é rico, o clima ameno e ensolarado. Embora a fruta tenha se originado na China, horticultores neozelandeses transformaram esse kiwi peludo em uma exportação de milhões de dólares. E tem sabor delicioso. Otutu, uma liberação quente, fervente e cintilante de energia geotérmica. Geysers e poças de lama e um cheiro constante de enxofre certamente despertam a curiosidade sobre o que há embaixo da superfície. Rotorua está localizada em uma das zonas vulcânicas mais ativas do mundo. A crosta terrestre é fina. Água fervente sibila e borbulha até chegar à superfície. O pessoal de Vaiotapu deu ao seu lago borbulhante e efervescente o nome apropriado de Champagne Pool, mas definitivamente não é para beber. Vapor sobe por toda parte, nos quintais das pessoas, em parques e em uma escala muito maior ao longo das falésias fumegantes de Rotomahan. Tivairoa, a grande cachoeira, é um lugar tranquilo para um passeio. Mas nem sempre foi tão pacífico. Numa manhã de junho de 1886, o céu escureceu, pássaros pararam de cantar e minutos depois pessoas corriam para salvar a vida. O Monte Taravera, o grande vulcão, estava entrando em erupção. Os moradores se abrigaram onde puderam, mas muitos foram enterrados vivos. Mais de 150 pessoas morreram, soterradas sob quase 3 metros de lama fervente e destroços. Quando as casas foram escavadas, a história foi revelada. A vila enterrada de Tivairoa, como é chamada hoje, oferece uma cápsula do tempo única que registra a vida daqueles primeiros tempos. A explosão vulcânica abriu um enorme abismo bem no meio do Monte Taravera e deixou a região devastada. A vegetação nativa exuberante que cobria a montanha foi instantaneamente reduzida a cinzas e carvão. Apesar da aridez, essa paisagem de outro mundo possui uma beleza sombria própria. De uma forma ou de outra, a atividade vulcânica deu a Rotorua seu charme único. O Lago Taravera é onde as grandes trutas arco-íris realmente te esperam. Os lagos azul e verde atraem os fotógrafos. E o Lago Ocarica repousa tranquilamente diante do outrora furioso Monte Taravera. Na Nova Zelândia há 20 ovelhas para cada pessoa. A lã e a carne fazem das ovelhas nossa principal fonte de exportação. Elas merecem ser bem tratadas no agrodome. Os visitantes aprendem tudo sobre ovelhas. Os tosqueadores da Nova Zelândia são famosos por sua velocidade e técnica. $60 milhões de ovelhas não podem estar erradas. Perder a lã uma vez por ano. Pense em todas as roupas e tapetes. Alguns preferem lã direto da ovelha. O cão pastor é o melhor amigo e vai aonde nenhum homem pode ir. Na agricultura neozelandesa, em terrenos difíceis e remotos, as máquinas nunca vão substituir o cão-pastor dedicado e inteligente. Existem muitas raças de ovelhas, e cada uma tem uma ideia diferente de onde quer estar. Manter todas no lugar é o trabalho do CIP. Os rios da Nova Zelândia, repletos de trutas arco-íris e marrons, atraem pescadores do mundo todo, mas nas Rainbow Springs elas não são para pescar, só para admirar.
O maori preparava seu peixe de forma natural, cozinhando lentamente no vapor sobre pedras quentes, em um buraco no chão, chamado de angi. Rotorua é o centro mais conhecido da Nova Zelândia para a atividade cultural maori. História, lendas, artes e artesanato estão todos em exibição nesse cenário termal único. Entalhes maoris, que relembram genealogias e lendas, adornam as casas de reunião nos marae por todo o país. Eles também conquistaram espaço em galerias de arte e museus em outras partes do mundo. O ressurgimento da arte maori fez com que muitos jovens fossem treinados por mestres entalhadores. Mãos cuidadosas devolvem vida à madeira antiga das florestas. Guerra e paz. As torres Tudor em estilo elisabetano oferecem o cenário perfeito para uma partida amigável de boliche. O Wairakei International Golf Course não é apenas pitoresco, ele também apresenta alguns desafios embutidos. Tente não cair no golfe. A energia termal de Wairakei é aproveitada para produzir eletricidade. Todo o vale treme e estremece enquanto o imenso vapor seco é canalizado para as turbinas. As poderosas Cataratas Zuca. Os rios e córregos cristalinos da Nova Zelândia oferecem o habitat ideal para trutas. E onde há trutas, há pescadores e pousadas de pesca. Na Nova Zelândia, não se pode comprar truta em loja. Isso é ilegal. Esportistas garantiram que fosse assim. Se quiser truta, terá que pescar você mesmo. O rio Tongariro, como todos os outros do centro da Ilha Norte, desce das montanhas do Parque Nacional de Tongariro, frio e cristalino. As hidrelétricas criam poços e correntes turbulentas, que são lar de trutas arco-íris astutas. O viveiro de trutas de Tongariro garante que os peixes continuem abundantes. A primeira truta arco-íris chegou à Nova Zelândia vinda da Califórnia em 1874. Desde então, o viveiro de Turangi exportou trutas para muitos países, inclusive de volta para a Califórnia. Taupo é o maior lago da Nova Zelândia, com 42 quilômetros de comprimento. Em sua extremidade sul fica a Vila Vaiu, uma pitoresca aldeia maori, lar da tribo Tvaretua. A igreja de Saint Werinfried pode parecer europeia por fora, mas por dentro há uma forte influência maori. Ao lado da igreja está a Casa de Reunião Tapeca, construída em 1959, com seu orgulhoso tec-tec erguido acima do tradicional frontão. Logo ao sul do Lago Taupo está o Parque Nacional de Tongariro, com vulcões, neve, mata nativa, paisagens alpinas e um grande hotel antigo, o De Chatial, construído na década de 1920. Na sede do parque, os guardas florestais explicam o parque. Há muitas trilhas cênicas. Você pode caminhar 20 minutos até uma cachoeira ou fazer uma trilha de 5 dias, ficando em abrigos. O Parque Nacional de Tongariro, com suas 3 grandes montanhas, Tongariro, Naururu e Ruapeal, atravessa várias zonas climáticas, do temperado ao alpino, de florestas densas e samambaias até a vegetação alpina resistente. Esquiadores lotam Turô e Vacapapa, estações de esqui a 2.700 metros do Ruapeal. Seguindo para a costa leste, chegamos a uma das cidades mais ensolaradas da Ilha Norte, Gisborne. Com vista para a cidade, há uma estátua do Capitão Cook, que chegou a erroneamente chamada Poverte Bay a bordo do Endeavour em outubro de 1769. Ele e seu grupo de desembarque foram os primeiros europeus a pisar em solo neozelandês e tiveram uma recepção mista. Nick, o ajudante do cirurgião, foi o primeiro a avistar terra.
Hoje, ele observa um porto movimentado em direção ao promontório que leva seu nome, Young Nix Head. Gisborne é a terra do Capitão Cook. Réplica do grande pássaro branco, o Endeavour, parecem surgir por toda parte. Os moradores de Gisborne têm orgulho do rico patrimônio de sua cidade. A casa europeia mais antiga, Ville Cottage, foi cuidadosamente preservada. Três horas descendo até Napier. Em 1931, um violento terremoto reduziu a cidade a escombros. 256 pessoas morreram. Durante a Grande Depressão, Napier foi um dos poucos com trabalho e a cidade foi reconstruída. Na época, os designers Art Deco estavam em voga. A cidade movimentada e reconstruída de hoje tem uma mistura em comum desse estilo com motivos tradicionais maoris. A atração viva de Napier, Marinela. Os golfinhos conquistaram o coração de muitos neozelandeses, especialmente Opo de Opononi, o golfinho carinhoso que adorava brincar com crianças. Ele estrelou filmes, músicas foram compostas sobre ele, e ele se tornou uma espécie de lenda. O Pico Timata oferece as vistas mais espetaculares de Hawke's Bay. Tukituki é um dos 3 rios que serpenteiam até a costa desde as cadeias de montanhas do interior. A vinícola Timata Estate começou a produção em 1896, o que a torna a mais antiga do país. O clima ensolarado e a baixa pluviosidade proporcionam condições ideais para o cultivo de uvas e a produção de vinhos premiados. Taranaki tem um litoral selvagem e variado, com areia preta de ferro depositada na praia há apenas 250 anos pelo então ativo Monte Taranaki. A região é dominada pela montanha, também conhecida como Monte Egmont. A rica cinza vulcânica permite que a terra suporte uma pastagem intensiva. É um lugar saudável para crescer. E não importa o que você faça ou para onde vá, a montanha sempre parece estar ali com você. Taranaki, assim como Waikato, é uma região leiteira, graças ao clima e à extensa pesquisa sobre o cultivo da nossa cultura mais bem-sucedida, a grama verde. A maioria das cidades regionais da Nova Zelândia fica na costa e muitas estão em grandes rios. Wanganui, na costa oeste da Ilha Norte, é um exemplo. O rio Wanganui, com 180 milhas de extensão, já foi uma das principais vias de transporte e a atividade da cidade está ligada ao rio e ao seu porto. Mas a Nova Zelândia não é só ovelhas, vacas e rios. A descoberta de gás natural, tanto em terra quanto no mar, trouxe uma nova autossuficiência para o país. Em Motunui, a refinaria converte gás em gasolina. Quando você chega a Wellington de avião, aterrisse em um dos aeroportos internacionais mais interessantes do mundo. De um lado, as águas agitadas do Estreito de Cook, do outro, o porto de Wellington. Quando você chega de navio, é recebido por um dos portos mais bonitos do mundo. Segunda maior cidade e capital do país. Se você não mora em Wellington, chama a cidade de Windy City. No centro de tudo, o Parlamento e a Colmeia, com Richard John Seddon, fundador do Parlamento moderno, observando tudo. A insígnia da Nova Zelândia, com sua Union Jack e as 4 estrelas do Cruzeiro do Sul, simboliza nossa herança. A imponente samambaia simboliza nosso amor pela natureza. Jardins florescem na capital, assim como nossa árvore de Natal nativa Potutucava. Wellington se orgulha da curta história. Prédios como a antiga Biblioteca Turbu preservados e o maior edifício de madeira do hemisfério sul que abriga um departamento do governo.
casas de madeira se agarram às encostas dos bairros centrais de Wellington. Um monumento na cidade é a estação ferroviária. O tempo do vapor passou e hoje passageiros viajam em trens elétricos rápidos. Lambton é o coração do centro de Wellington e do distrito financeiro. O Michael Fowler Center é o polo artístico de Wellington. O bondinho que vai da cidade até Kelburnell é o orgulho de Wellingtoniano. Além das colinas distantes está uma experiência totalmente diferente da Nova Zelândia, a Ilha Sul. É um voo curto ou uma viagem em uma balsa row-off, atravessando o Estreito de Cook até a terra que os habitantes da Ilha Sul chamam de continente, a verdadeira Nova Zelândia. Ilha Sul, Nova Zelândia. Da Ilha Norte, uma travessia de balsa pelo Estreito de Cook, nomeado por James Cook, o primeiro europeu a notar que a Nova Zelândia não era só uma ilha. Até Bickerton, no fundo dos Marlborough Sounds. Antes, era um movimentado porto baleeiro e comercial. Hoje, é ponto de partida para turistas que visitam o sul. O casco de um antigo navio à vela, o Edwin Fox, construído em 1853, foi resgatado por restauradores de Picton. E aqui está outra relíquia, chamada Tuatara. É um sobrevivente dos tempos dos mouros e dos dinossauros, e agora tem santuário nas ilhas de Sandys. Nilsen, situada na ponta da Ilha Sul, é conhecida por perpetuar o nome do famoso almirante, pelo seu clima ensolarado e pelo cultivo das especialidades da região, como maçãs, tabaco e lúpulo. A Catedral de Nilsen marca o local onde os primeiros cultos cristãos foram realizados em uma tenda. A rota cênica para a costa oeste segue o rio Bullir. Em alguns trechos do desfiladeiro de Bullir, a estrada foi escavada na face do penhasco. Um bom lugar para uma viagem à nostalgia? Favela. Como um cenário de filme de faroeste, típico das cidades de mineração de ouro que surgiram do nada. Homens do mundo inteiro vieram para cá quando a notícia da descoberta se espalhou. Um trem a vapor leva os passageiros pelo mato para ver as antigas minas de ouro chinesas. Garimpar ouro era, e ainda é, um trabalho minucioso. Ajuda a ter um especialista por perto. Depois de aprender os truques do ofício, você pode comprar sua própria bateia e se aventurar pelo mato em busca do seu próprio riacho e, quem sabe, de um grande achado. Mitchell's Gully, uma verdadeira mina de ouro ainda em funcionamento. A roda d'água aciona a bateia mecânica, que tritura a rocha em pequenos pedaços. Cada pilão pesa 25 libras e cai 60 vezes por minuto. As placas de cobre cobertas de mercúrio e água separam a areia do ouro. Acho que nenhuma das linhas de retorno russas. Coloque os grãos em um cadinho, aplique calor e faça seu próprio lingote de ouro. Isso é 32 minutos e cerca de 8 segundos. Vai, Wilson. Tudo parece fácil, mas lembre-se que antes era tudo feito na picareta e na pá. Em 1865, a foz do rio Okitika recebia barcos com mais de 15 mil pessoas. 2 anos depois, esse número já havia aumentado para 37 mil.
Hoje, a capital dos Campos de Ouro, Oquitica, voltou a ser uma cidade pequena e tranquila. Pouco restou das casas, hotéis e até de uma casa de ópera que existiam aqui em seus tempos áureos. Uma coisa que ainda permanece é a estátua de Richard Seddon, o primeiro prefeito de Oquitica. Ele se tornou o premier com mais tempo de serviço na Nova Zelândia, o que lhe garantiu um lugar em frente ao parlamento em Wellington. A pedra verde, ou jade, foi encontrada em grandes quantidades na região de Oquitica. Muito valorizada pelo povo maori, ela era usada para fazer ferramentas, armas e ornamentos. O amor pela pedra verde continua vivo. Os escultores de hoje têm visões bem diferentes, mas talvez também se inspirem em lendas ou na natureza. Um tui de pedra verde ou pássaro parson, cujas penas eram valorizadas. A própria escultura da natureza, as Punakaiki Rocks, também conhecidas como Pancake Rocks, e é fácil entender o porquê. Alguém quer um pouco de maple syrup? Na Ilha Sul, você pode viajar por quilômetros por terras selvagens e solitárias sem ver sinais de habitação. Ao atravessar da costa oeste para leste, a primeira cidade que você vai encontrar é Kaikoura, que costumava ser um dos maiores assentamentos baleeiros da Ilha Sul. O arco de ossos de baleia é um dos muitos vestígios dos templos de caça às baleias. Kaikoura tem um museu inteiro dedicado à caça às baleias, que relembra algumas das grandes capturas, desde o lançamento dos barcos até a extração do óleo da gordura no caldeirão. Os barcos de hoje ainda enfrentam o mesmo Pacífico selvagem, mas agora procuram habitantes menores das profundezas, os mais suculentos lagostins. O nome Maori Kaikoura significa literalmente refeição de lagostim e já foi o nome de toda a Ilha Sul. As caudas de lagostim, que concentram a maior parte da carne, são tão suculentas que alcançam preços altos nos mercados internacionais. Hoje, elas são uma das principais fontes de receita de exportação. A pesca é boa aqui e os corvos marinhos concordam. A península de Kaikoura, que há milhares de anos era uma ilha, agora abriga uma colônia próspera de focas. De alguma forma, elas conseguiram sobreviver ao massacre em massa promovido por caçadores de peles de Sydney no início do século passado. Hoje, as focas e todos os mamíferos marinhos são protegidos por lei. A Ilha Sul abriga cerca de 25% de todos os neozelandeses e 300 mil deles vivem em Christchurch, nas planícies de Canterbury. O ponto central da cidade é a Praça da Catedral. A construção mais impressionante da arquitetura neogótica de Christchurch é a Catedral Anglicana. A praça atrai personagens, alguns cômicos, outros com uma mensagem, mas todos com muito a dizer. Por trazer esse animal feroz, uma verdadeira besta selvagem. Não há ninguém mais popular e provocativo do que o mago. Um grande tipo de besteira. Qualquer homem que escreve besteira. Une lhe disse algo provocativo. O fundador de Canterbury, John Robert Godley, observa. Assim como Robert Falcon Scott, explorador. Christchurch ainda recebe exploradores a caminho da Antártica. O Christchurch Town Hall é o edifício público moderno mais impressionante da cidade. Construído em 1972, ele ocupa um lugar de destaque às margens do rio Avon. A Ponte da Lembrança sobre o Avon foi construída em homenagem aos soldados de Christchurch que lutaram na Primeira Guerra Mundial. O Avon serpenteia pela faixa verde da cidade. Frequentemente chamada de cidade-jardim, Christchurch tem um charme antigo, quase medieval, algo raro de se ver em uma cidade com apenas 150 anos. Jardins botânicos, com gramados cuidados, bosques e canteiros de flores formais, são cercados pelo rio. O primeiro carvalho foi plantado em 1863, mas as principais atrações são os jardins de rosas e as estufas, que exibem plantas exóticas.
mais inglesa que a própria Inglaterra, dizem sobre Christchurch. Não é só a arquitetura que remete à terra natal, as tradições também são mantidas. O Christ's College é o que mais se aproxima na Nova Zelândia de uma escola pública inglesa. As bicicletas dominam as ruas em Christchurch. O terreno é plano e há uma rede de ciclovias que atravessa os parques e reservas. Não faz muito tempo que os cavalos eram o principal meio de transporte. O Museu de Canterbury abriga recriações vívidas e detalhadas dos tempos dos pioneiros. Os mais antigos ainda se lembram das diligências da Cobb & Co. Entrar em Akaroa é como viajar no tempo. Colonizadores franceses fincaram raízes aqui em 1840, apenas para descobrir que os britânicos já haviam reivindicado a soberania da Ilha Sul. Ainda há um forte toque francês na cidade, embora a maioria das construções remanescentes seja em estilo vitoriano. Akaroa foi planejada para ser uma base baleeira, mas, no fim das contas, os colonos preferiram a terra ao mar. Fazendas de ovelhas e trigo formam um mosaico nas planícies de Canterbury. O solo fértil e ventos quentes fazem da região um cinturão de grãos e sementes de pasto da Nova Zelândia. A criação de ovelhas tem tradição em Canterbury e Mackenzie. Em 1850, pastores e trabalhadores rurais, primeiros britânicos, a lã foi o principal produto de exportação. A grama verde e viçosa transformada em feno para o inverno permite que o gado viva ao ar livre o ano todo. As propriedades são enormes nesta parte do país e o terreno íngreme exige fertilização regular. A técnica de adubação aérea foi pioneira na Nova Zelândia e transformou grandes áreas de terras inutilizáveis em pastagens. Os kiwis podem voar. Na Nova Zelândia, a aviação faz parte do cotidiano. Tudo começou bem aqui com o destemido aviador Richard Pearce, que os neozelandeses acreditam ter realizado o primeiro voo registrado da história em uma máquina mais pesada que o ar. Um monumento à beira da estrada marca o local. O Museu Mota reconhece esse feito, o voo antes dos irmãos Urai. Em algumas partes da Ilha Sul, você pode ser a única pessoa no planeta. As terras áridas de arbustos e capim-tussock são usadas para pastagem. Milhares de ovelhas simplesmente desaparecem nas colinas para serem reunidas a cavalo ou até mesmo de helicóptero algumas vezes por ano. Este país de tirar o fôlego tem algumas paisagens inesquecíveis. O Lago Tecabo, com sua charmosa e solitária igreja do Bom Pastor, é como um oásis. Uma homenagem ao fiel cão pastor. Sem ele, a agricultura na região de Mackenzie não seria possível. Para boas vistas, é preciso subir as colinas como conseguir. A recompensa, vistas panorâmicas do Lago Pukaki, de um azul glaciar. Escolha entre 3 cavalos de potência ou tração nas 4 rodas. Monte Cook é o ponto mais alto da Nova Zelândia, com 12.000 pés. O Parque Nacional ao redor é uma das áreas selvagens mais belas e inóspitas. O Hermitage é típico dos hotéis turísticos de qualidade situados nos lugares mais remotos para aproveitar a beleza dramática da Ilha Sul. Alpinistas de todo o mundo são atraídos pelo Monte Cook. Não é só o desafio do cume que os inspira, mas também a grandiosidade simples de trilhas na mata, riachos de montanha e uma flora alpina única.
Você não precisa ser alpinista para explorar o Parque Nacional do Monte Cook. Uma foto rápida para registrar o momento antes de voar para o interior. Há 15 picos com mais de 2.700 metros de altura e geleiras, pináculos de gelo, abismos sem fundo e longos trechos de neve fofa que atraem esquiadores do mundo todo. Antigamente, era um problema levar pessoas que não eram alpinistas até a cabeceira da geleira Tasman. Então, um engenheiro chamado Vigli inventou o ski plane, rodas para a pista de pouso, esquis retráteis para a neve. A geleira Tasman tem 29 quilômetros de extensão, sendo a mais longa da Nova Zelândia. Aqui em cima tudo é lindo e irresistível, mas mais abaixo, sua superfície gelada faz dela uma das pistas de esqui mais desafiadoras e emocionantes do mundo. Dos Alpes do Sul fica o Parque Nacional de Vestland. Picos irregulares cobertos de neve se erguem abruptamente a partir da costa. A forte incidência de chuvas dá origem a 12 grandes rios e a uma infinidade de cachoeiras. A vegetação é densa e exuberante. O parque abriga duas geleiras gêmeas, a Fox e a Franz Joseph. A Franz Joseph tem 11 quilômetros de extensão e cerca de 7.000 anos de idade. Ela para apenas 19 quilômetros da costa e alimenta o rápido e gelado rio Vai. O fluxo irregular da geleira e o derretimento causado pelo sol, chuva e vento criam estruturas de gelo incomuns, formando uma paisagem de gelo que está sempre mudando e desafiando. Geleira é empurrada pelos campos de neve e avança 1 metro um dia. Temperatura e neve definem velocidade. Os fundadores de Dunedin, vindos da Escócia em 1847, deixaram sua marca na cidade. O castelo de Larnage é tão sólido quanto qualquer construção escocesa. Os escoceses se instalaram bem em um interior parecido com a Escócia que haviam deixado. Homens da terra do Cardo jamais esqueceriam sua Escócia natal, mas também demonstrariam lealdade à sua nova casa. Homens William Larnage queriam cidade sólida, preferindo pedra a madeira em outras regiões. Todas as estradas levam ao octógono, demarcado por Charles Kett em 1846 como centro. Dunedin, que significa Edimburgo, orgulha-se da catedral e das igrejas. A primeira igreja é arquitetura gótica, com torres e vitrais. Arquitetos pioneiros trouxeram estilos europeus. Eles queriam criar uma cidade modelo e até dedicaram atenção especial a prédios públicos funcionais importantes, de grande relevância, como, por exemplo, a estação ferroviária e também o Tribunal de Justiça,
com sua imponente fachada gótica, construído em 1902 por apenas 20.000 libras esterlinas. Ulverstone da família Theomin tem a maior coleção de antiguidades do país com o interior inglês. Cidadãos de Dunedin eram abastados por seus tesouros. Ulverstone abriga o fumante de cigarro Tesouro Nacional de Gold. Retratos de Gold revelaram o modo de vida maori, intocado pela influência europeia. O poeta Robbie Barnes está no octágono, ligado a Dunedin. Seu sobrinho Thomas Barnes foi líder religioso. Muitas cidades reivindicam a rua mais íngreme do mundo, e a de Dunedin é única. Cluta lembra a Escócia. Hochburg recebe seu nome de Teviot, Escócia. Hochburg é hidrelétrica, construída em 1962. Era nossa maior represa, com mais de 60 metros e um lago de 32 quilômetros atrás. Hochburg também significa pomares irrigados pelas águas do Cluta, alimentadas pela neve, damascos, pêssegos e nectarinas. Voltando para perto da costa, para colinas e as cavernas de Takiroa, que significa eco longo em maori. Os primeiros habitantes da Nova Zelândia, caçadores de moa, viveram aqui caçando a ave incapaz de voar que foi extinta. Usavam as cavernas como abrigo e deixaram desenhos rupestres de carvão e ocre. O gigante moa não voava e era maior que seus caçadores. O kiwi não podia fugir voando. É símbolo da Nova Zelândia. A Nova Zelândia possui aves nativas como o pombo da Nova Zelândia ou o quereru. Aves de pântano como o puqueco, aves costeiras como a garça e o periquito de coroa vermelha ou o cacariqui, encontrados nas profundezas das florestas. O que você pode dizer sobre esse pássaro? Que ovo impressionante! Na verdade, é uma pedra moiraqui. Elas estão espalhadas pela praia ao longo da costa de Otago, moldadas pelo vento e pelo mar. Assim como as cavernas da catedral na praia de Waipati. Elas chegam até 45 metros de altura, mas você só pode entrar na maré baixa. O litoral da Nova Zelândia esconde uma fartura de frutos do mar. O delicioso toeroa, carnudo e suculento, está à disposição do gourmet de passagem, mas só na época certa. Cavalos marinhos. Seguindo as pegadas dos campeões de corrida Yangqin e Cardigan Bay, esses jovens de raça padrão mostram seu desempenho na praia de Orati, em Invercargill. O polo turístico de Queenstown. A cidade em rápido crescimento encara a brisa fresca do sul para aproveitar as vistas espetaculares do Lago Wakatipu. Não falta acomodação em hotéis. O reluzente Lago Waka repousa em um vale glacial em forma de Z. É o segundo maior lago da Ilha Sul. Comprido e estreito, tem 87 quilômetros de extensão, 3 quilômetros de largura em seu ponto mais largo e quase meio quilômetro de profundidade. Wakatipu tem um fenômeno estranho, uma pulsação das águas atribuída à respiração de um gigante mítico enterrado.
A Dama do Lago, a imponente Arlav, já transportou fardos de lã e madeira. Agora ela sonha um pouco e relembra com os visitantes de Genstor. Hoje existe um novo tipo de viajante aquático, e o rio Chotover de Genstor oferece os desafios. Devagar demais? Experimente o jet boat neozelandês. E o rio Cavaral parece ser muita diversão se você não se autodestruir. De volta à terra firme, deixando a civilização para trás. Passeios a cavalo nas montanhas de Genstor em busca de cervos. E eles podem ser encontrados em cativeiro, criados para a produção de carne de veado. A Holton surgiu durante a Corrida do Ouro. William Fox encontrou ouro nas proximidades em 1862. Hoje em dia, a cidade é tão movimentada quanto naquela época, com a chegada de turistas que podem tentar garimpar ouro ou passear por algumas das muitas lojas de artesanato presentes. As ruas de Arrowton são ladeadas por charmosas casas de mineiros do século XIX, plátanos dignos de serem retratados em tela. Nada mal, ficou bem. O Lago Reis, batizado em homenagem ao explorador europeu Bully Reis, também é conhecido como Vaivakata, ou água que reflete as coisas. Este belo lago é um lugar favorito entre pescadores de truta, fotógrafos, golfistas e amantes da natureza. A estrada Crown Hand para o Lago Vanaka é a estrada principal mais alta do país e um dos poucos lugares onde seu carro não tem seguro. Assim como Genstor, Vanaka é um destino de lazer tanto no verão quanto no inverno. No verão, a natação, esqui aquático, trilhas pelas colinas altas e todo tipo de passeio de barco. Vanaka é a sede do segundo maior parque nacional da Nova Zelândia, o Parque Nacional Mount Espírito. E a maneira mais rápida de chegar à ação é de Overcraft. A histórica East é a rodovia que liga a costa oeste. Ela segue a antiga trilha Maori do Greenstone, que foi redescoberta pelo garimpeiro Charles Cameron em 1863. O passo recebeu o nome de Julius von East, que veio depois. A East tem o maior índice de chuva do país, mas, por ser o passo alpino mais baixo, raramente fica bloqueado pela neve. Até 1880, o passo era apenas uma trilha para cavalos de carga. Em 1929, começaram as obras da estrada, mas só mais de 30 anos depois Vanaka foi finalmente ligada à costa em East. Os agricultores foram libertos de décadas de isolamento, e as pessoas passaram a ter acesso a algumas das paisagens mais impressionantes do país. Picareta e Pá podem ter ajudado a formar o East Space, mas só o vento e o mar trabalharam juntos nas formações dramáticas ao longo da costa. Os três dedais são típicos da beleza selvagem da costa oeste, com a floresta nativa chegando até o mar.
O Lago Channel, em Fiordland, é o lago mais longo da Nova Zelândia e o maior da Ilha Sul. A região remota é densamente florestada e montanhosa e, como o nome sugere, é cortada por fiordes estreitos, com o silêncio sendo quebrado apenas pelo ocasional hidroavião. O interior intocado é melhor explorado pelo ar. Os fiordes do Parque Nacional de Fiordland, o maior parque da Nova Zelândia, foram formados por enormes geleiras durante a Era do Gelo. As montanhas se erguem verticalmente a partir da beira d'água. Grande parte da área é impenetrável. Os recantos silenciosos do interior foram deixados intocados. Bem, quase. Grande parte do parque é composta por densas florestas de faias cobertas de musgo, vivas com os gritos agudos das aves nativas. Há trilhas para todos os níveis físicos. A melhor caminhada do mundo, dizem, é a Milford Trek, com 56 quilômetros. Você pode fazer do jeito difícil, levando todo o seu equipamento ou ir com guia, tudo incluso. A trilha começa com passeio de barco no Lago Channel. O explorador Quinton McKinnon foi o primeiro a abrir caminho pelas montanhas acidentadas até Milford, em 1888. Apenas 4 anos depois, ele se afogou justamente no lago que marca o início da caminhada, o Lago Channel. O tipo de paisagem que a trilha atravessa é densamente arborizado, com samambaias e árvores nativas exuberantes alimentadas pela forte chuva. Fique de olho no atrevido Keia, ou papagaio da montanha, que, assim como a pega, rouba qualquer coisa. A recompensa para os músculos e ombros doloridos são as vistas incríveis ao longo do caminho e, finalmente, a travessia do Passo McKinnon. Depois vem a espetacular Sutherland Falls, despencando de um lago na montanha, o Milford Sound com sua beleza incomparável e a pista de pouso que parece minúscula diante das paredes rochosas ao redor. Após as exigências da trilha, você pode querer se presentear com uma noite no Milford Hotel para aproveitar as melhores vistas do Mitre Peak. Um passeio de barco pelo Milford Sound até o Mitre Peak e as Boven Falls é uma experiência inesquecível. Paredões verticais se erguem a mais de 1000 metros do mar. O Mitre Peak é rei com 1500 metros de altura. Donald Sutherland, o primeiro europeu a descobrir o Milford Sound, ficou encantado com sua beleza impressionante. Ele nunca mais deixou o lugar. Para o resto de nós, ficam as lembranças de um dos lugares mais bonitos da Terra.